Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso Estudo Básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 3, Iniciando na Doutrina, roteiro número 6, atividades que podemos participar. Essa é a aula de número 68. Então, esse tema de hoje, ele traz algumas dicas, não é, algumas sugestões para aquelas pessoas que estão começando na doutrina espírita, não é, que estão começando ou que pretendem começar a frequentar uma casa espírita, seja para fazer um tratamento, para estudar o espiritismo, para aprender, para se tornar espírita, enfim. É normal que essas pessoas que estão iniciando, né, que são chamados os neófitos ou os iniciantes, à medida que essas pessoas vão se inteirando, né, do espiritismo, à medida que essas pessoas vão frequentando as casas espíritas, elas desejem, não é, mesmo que não tenham experiência nenhuma, participar de alguma atividade, não é? As pessoas tem pessoas que se propõem, não é, a dar um auxílio, a dar uma contribuição. Não existe problema nenhum com esse respeito, tá certo? Só que essas pessoas, elas precisam ter o cuidado de selecionar as atividades que elas querem e que podem participar, não é? Porque a maioria das atividades dentro de um centro espírita exige que a pessoa tenha um conhecimento do espiritismo, ou seja, que a pessoa tenha estudado no mínimo um ano, não é, a doutrina espírita, e dentro desse um ano você inclui aí o estudo básico do espiritismo, não é, que é esse estudo aqui que nós estamos fazendo, tá? No nosso caso aqui seria o volume um e o volume 2. O volume um está encerrando agora, né? Essas são as duas últimas aulas, tá certo? E nesse um ano de estudo, você, além do estudo básico, né, onde você vai aprender a parte introdutória, né, a parte inicial, que é essa daqui, e também os princípios básicos, você vai estudar o perispírito, que é de grande importância, você vai estudar a fluidoterapia, não é, que é a parte teórica do estudo do passe, e você vai ter um estudo da introdução da mediunidade, né? Então, fechando esse ciclo aí, que dura mais ou menos um ano, aí você tem condições de assumir tarefas que são de uma ordem, digamos assim, mais aprofundada, mais elevada, tá certo? Então, quais seriam essas atividades, não é, que os iniciantes, que os neófitos podem participar? Então, veja a sugestão, a orientação que nós damos aqui nesse estudo, tá? As tarefas mais simples são sempre as mais indicadas para quem está iniciando, nada que exija conhecimento da doutrina. Então, mesmo que os dirigentes da casa espírita, os trabalhadores, não, venha participar da reunião mediúnica, venha participar do estudo da mediunidade, não é? Venha participar, enfim, é, o ideal, não é? A sugestão é que a pessoa seja comedida, ou seja, que ela vá devagar. Eu já falei isso em outras aulas, tá certo? Para que ela vá aprendendo com calma. Não tem pressa, tá certo? A aprendizagem é infinita, não é? Você vai continuar aprendendo, seja na forma de encarnado ou desencarnado, sempre você vai ter a oportunidade de estudar e de aprender. Então, não precisa, para quem tem o infinito pela frente, para que a urgência, tá certo? Então, é melhor você se integrar nas tarefas realmente que exigem conhecimento do Espiritismo, depois de ter estudado e conhecer o Espiritismo, do que você se tornar um trabalhador equivocado, tá certo? Como, infelizmente, existem muitos por aí. Então, sempre as tarefas mais simples. Caso não apareça alguma atividade de início, né, para aquelas pessoas que são ansiosas, né, que são mais apressadas e que querem participar de todo jeito, tenha paciência. No momento certo, as coisas vão surgir. Então, pode deixar que à medida que você for se enturmando, né, que você for conhecendo as pessoas, sempre vai aparecer uma oportunidade de serviço, tá certo? Não existe obrigatoriedade de participar de nenhuma atividade. Não é pelo fato de você estar sendo tratado dentro da casa espírita que você precisa fazer alguma coisa em troca. Então, como eu falei, todas as atividades, né, todos os benefícios que as casas espíritas oferecem aos seus frequentadores, eles são de ordem gratuita. E quando eu falo gratuita, não significa que seja mediante pagamento em dinheiro, não. Você não precisa ter a obrigação de contribuir com donativos, não é, com doações, seja de qualquer tipo, e muito menos com trabalho, com atividade. Você pode fazer um tratamento espiritual, você pode tomar passe, assistir reuniões públicas, participar dos estudos, sem você precisar contribuir com absolutamente nada. Nada vai ser exigido de você, tá certo? Tudo lá é gratuito. Então, você não precisa se sentir na obrigação
Poxa, eu já estou aqui frequentando há 3, 6 meses, há um ano e tal, né? Já aprendi, já estudei, tomo passe, enfim, e não estou contribuindo com nada. Bom, se você quiser contribuir com alguma coisa, é, se for na parte financeira, você pode se associar ao centro. Então, para se associar, para ser um associado do centro espírita, você não precisa ter passado, não é, pelo estudo básico, não precisa ter um conhecimento doutrinário. É simplesmente você chegar lá, informa seus dados e diz quanto você quer contribuir por mês, porque a contribuição é livre, não tem um valor estipulado, tá certo? Pode ser R$ 1, pode ser dois, três, quatro, R$ 10, 100, 200, enfim. Vai depender das condições de cada um, tá? Mas obrigatoriedade não existe. Caso o neófito esteja em tratamento e seu problema necessite de maior atenção, é aconselhável concluir o tratamento antes de iniciar as atividades. Então, seja qual for a atividade, seja da mais simples até aquela que exige o conhecimento. Veja, a que exige o conhecimento já ficou claro que você só deve participar depois que você terminar, concluir os estudos básicos, não é? Que leva, como eu falei, pelo menos um ano, tá certo? Agora, as atividades mais simples, que não exigem esse conhecimento doutrinário, se você está num tratamento que você próprio, né, na sua consciência, você sabe que requer um repouso, que requer um estudo, não é? Que requer uma integração maior com o tratamento através dos passes, não é? Do evangelho no lar, enfim, tudo isso, tudo que faz parte do tratamento espiritual vai ser ensinado, vai ser passado essas informações, quais são os procedimentos que você precisa fazer, tá certo? Então, para esses casos, não é, que são mais graves, digamos assim, e a pessoa sabe quando é, tá certo? É interessante que você termine o tratamento, para que você esteja bem. Olha, qualquer atividade que você faça na sua vida, no seu dia a dia, você precisa estar bem. E na atividade dentro da casa espírita não seria diferente. Então, primeiro termine o tratamento, tá certo? E depois se integre. Eu já disse, não tem pressa. Nós somos pessoas infinitas, não é? Temos estágios como encarnados, como desencarnados, e assim vai sucessivamente. Não é? Uma hora estamos encarnados, outra hora estamos desencarnados, mas as condições para que você estude, que você aprenda, elas tanto existem aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, nada de pressa, nada de estresse. A doutrina espírita quer que você seja uma pessoa tranquila, sem desespero, não é? Sem preocupação, para que você tenha a sua mente em equilíbrio. E você só pode atingir uma produtividade, digamos, maior nos benefícios que você recebe, ou seja, no caso de quem está fazendo tratamento espiritual, o tratamento só vai ter um efeito mais aprofundado, digamos assim, mais efetivo, se você estiver em paz, se você estiver tranquilo. Se não, você está perdendo o seu tempo ali, tá certo? Em todos os casos, cada um deve se autoanalisar e ver se está em condições de servir. Olha, nunca procure nenhuma tarefa, nunca vá exercitar ou realizar alguma tarefa ou participar de nenhuma tarefa simplesmente porque as pessoas lhe chamaram e você se sentiu constrangido de dizer não, tá certo? Você se analisa, diz, olha, agora no momento eu não estou em condições de participar de nada, eu estou querendo aprender, eu estou querendo fazer o tratamento espiritual, se for o caso, quero participar das reuniões públicas, mas não quero vínculo com absolutamente nada, não quero me associar, não quero nada, enfim. Isso vai ser uma coisa de fórum íntimo. Então, cada pessoa faz a sua própria análise, tira as suas conclusões e vê o que é que pode e o que é que deve fazer, tá certo? Algumas atividades sugeridas que eu vou dar aqui para vocês que estão começando, né, que não exigem um conhecimento doutrinário. Então, por exemplo, tem centros espíritas que contratam, né, eles contratam funcionários, não é, para fazer a parte da limpeza e tal, mas tem centros que são mais humildes. Eles não têm condições, até porque a gente sabe que a gente mantém um funcionário hoje, né, com a carteira assinada, tudo legal, não é? E o centro espírita jamais vai fazer alguma coisa ilegalmente, nem deve, tá certo? Então, para você assinar a carteira de um funcionário, né, para pagar todas aquelas obrigações trabalhistas, né, mais o salário, enfim, e os benefícios, sai muito caro. Infelizmente, nem todos os centros podem. Então, muitas vezes, alguns trabalhadores que se prestam se reúnem, não é? Eles marcam um dia da semana e tal, e vão ali varrer o centro, né? Vão espanar ali para que quando as pessoas frequentem, as cadeiras estejam tudo limpinhas, o ambiente esteja limpinho, porque isso aí é imprescindível dentro de um centro espírita, né? A limpeza, a higiene. Então, caso alguma pessoa se disponha, pode procurar se informar e integrar ali, olha, quando é que vai ter limpeza, né? Quem são as pessoas que participam. Então, vocês se informam ali, quem tiver interesse participa dessa parte. Já é de grande ajuda isso aí, tá certo? Outra coisa,
Nos dias de reuniões públicas, sempre tem alguém que fica entregando aquelas mensagens. Não é? Acho que todo mundo aqui já viu, já recebeu aquelas mensagens psicografadas, não é? Aqueles folhetozinhos. Então, você pode, olha, eu quero participar da entrega de mensagens para as pessoas que estão chegando aqui no Centro Espírita, não é? Então, é uma atividade que você pode fazer. O Centro Espírita, eles preparam uma sopa, preparam um café, um almoço, um jantar para doar para as pessoas carentes, não é? Aí eu quero participar da preparação e da distribuição dos alimentos. Você também pode. Isso não exige conhecimento doutrinário. Vai ter um evento aqui, um seminário e tal. Então, para organizar o ambiente, a sala, não é? Fazer a lista dos participantes, do cadastro, enfim. Participar dessa parte de organização de eventos, você também pode, porque não exige nenhum conhecimento doutrinário, tá certo? Organizar a fila de passes. Então, por exemplo, toda reunião pública se aplica a passe. Alguns centros aplicam antes de começar a reunião e outros após a reunião. Então, fica a critério de cada administrador de centro. Então, é preciso que tenha alguma pessoa orientando ali as pessoas para ficar na fila direitinho, encaminhando as pessoas, vá para aquele médico passista ali, vá para aquele outro lá, porque normalmente tem 4, 5, 6, né, médios passistas, e aí você vai orientando as pessoas. Você pode participar disso também. Você pode auxiliar na recepção do centro, né? Tem um recepcionista ali, que é um trabalhador, um ou dois, que é mais antigo, aí você diz, olha, eu queria colaborar aqui na recepção, né? Então, você pode ir lá dar uma informação também, ajudar aquelas pessoas que estão ali. Também isso não exige nenhum conhecimento. A campanha do quilo, não é que todo mundo já ouviu falar e já viu nas ruas, não é? Alguns centros espíritas, alguns trabalhadores com aquela sacolinha arrecadando alimentos, não é? A preferência é sempre alimentos para que se doe para as pessoas carentes, ou até dinheiro, né, para as pessoas que não têm um alimento e doam dinheiro. Enfim, quer participar da campanha do quilo? Vai. Aí procura saber quais são os dias que tem, o horário, né? Normalmente as pessoas se reúnem naquele dia aprazado, num determinado horário, de lá eles saem nas caravanas, não é? E vão realizar a campanha do quilo. Eu quero participar de algum setor de assistência social, então tem lá roupas para gestantes, né? Então separar, arrecadar as roupas, separar, classificar direitinho, né? Para fazer os enxovais e doar, né? Para as mulheres gestantes carentes, né? Roupas para crianças, enfim. Existem muitas atividades na área social dentro do centro espírita e que você pode se integrar também, tá certo? Que não exige também conhecimentos doutrinários, tá? Então, existem e outras tarefas que eu não recordei de colocar aqui, mas que sempre tem, que você pode se informar e participar, desde que você queira, tá certo? Mas nunca se sinta obrigado a fazer isso. E nunca vá porque alguma pessoa lhe convidou e você ficou constrangido de dizer não. Você tem que se posicionar, né? Olha, agora eu não estou em condições, não estou afim. Ou mesmo, se for do seu interesse, você ir lá, se informar e procurar se integrar nessas atividades. Mas nunca participe de nenhuma atividade que exija conhecimento doutrinário. Essa é a dica, é a sugestão que eu dou para quem está começando, tá certo? Então, essa aula termina por aqui. Teremos mais uma aula ainda desse módulo, tá certo? Que é a aula de número 69. E com isso a gente vai encerrar esse volume 1, tá? Então, só falta mais uma aula para a gente encerrar esse volume. Na semana seguinte, nós daremos início ao volume 2 já do nosso estudo. Então, um bom dia para todos, um excelente final de semana, que a paz do Senhor fique